Amados irmãos e irmãs, tenho pena do povo. Ele havia levado os discípulos para fora da cidade, em região deserta. Mas o povo não o perdia de vista, nem lhe dava sossego. E não demorou muito para que uma multidão de doentes, de pobres e curiosos aparecesse por aquelas passagens à procura do Mestre. Muitos teriam vindo das cidades e aldeias vizinhas. Outros, porém, vinham de mais longe, pois a doutrina e os milagres daquele profeta eram o assunto do dia em toda parte. Não eram centenas, eram milhares de pessoas que o procuravam, desejando sua palavra e seus favores. Acompanhado de seus discípulos, o mestre subia a uma colina enquanto o povo se espraiava pelas encostas e planícies. Do alto, ele olhou para os lados. Bem triste era o quadro que tinha diante de si, e a situação penosa, desoladora. Doentes numa tremenda confusão, arrastando-se ou arrastados em catres e esteiras, pobres, esfarrapados, esmolando o que comer. Aquela gente trazia ainda no rosto o suor e a poeira de longas caminhadas, e a paragem deserta não oferecia conforto ou recurso algum. Tenho pena deste povo, disse o mestre. Há dias que essa gente está por aqui sem comer, sem descansar. Mas, Senhor, observou um discípulo, como iremos dar de comer a essa multidão? Foi quando souberam que por ali, em meio ao povo, um menino trazia consigo 5 pães e alguns peixes. Prontamente ele os entregou ao mestre, que os benzeu, multiplicou de tal maneira que todos se fartaram. Ele se compadeceu da multidão cansada e faminta, porque não vivendo no luxo e na fartura, conhecia bem os rigores da pobreza e o cansaço daquelas caminhadas. No entanto, foram poucos, bem poucos, os que tiveram pena dele. Sendo um homem pobre para muitos, ele foi um pobre homem qualquer. Certamente sua sorte teria sido outra se tivesse querido cortejar os grandes e poderosos. Mas porque ele não era a mentira, nunca soube adular ninguém, sua preocupação era apenas a de servir,
fazendo bem a toda e a todos indistintivamente, conhecendo o sol e a chuva daqueles campos, as pedras e as poeiras daqueles caminhos. Ele não fez mera poesia quando ensinou: felizes os que sofrem, os que choram. O profeta já o tinha anunciado como o homem das dores. Ele teve pena daquele povo. E tal foi a sua compaixão que lembrou aos apóstolos mandassem a todos assentarem-se sobre a relva. Não se conformou com aquelas fisionomias tristes e abatidas. Quis ver a multidão comendo e descansando à vontade. Embora tivesse experimentado muitas vezes a crueldade dos homens, ele nunca soube ser cruel. Nos ensina. E no seu semblante misteriosamente recolhido, deve ter pousado um ar de felicidade e satisfação, vendo a multidão satisfeita e feliz, descansada e farta de comer. O quadro já era outro. No dia em que faltou vinho numa festa de casamento em Caná, ele fez um milagre somente para evitar o constrangimento e a tristeza na casa. Passando com seus discípulos por um campo todo plantado de trigo, permitiu que eles quebrassem algumas espigas porque estavam com fome. E até no jardim das oliveiras, quando mais precisou da companhia dos seus, compreendeu que eles tinham uma natureza humana, sujeita ao cansaço. Sentiu sim a ausência dos seus amigos à hora da sua agonia, mas teve pena deles e concordou que continuassem dormindo. Os antigos patriarcas e profetas já o celebravam como Deus da paz e da alegria. Foi assim que nolo anunciaram, e quando ele chegou a este mundo, o cântico dos anjos desejando-nos a paz não foi um abraço cheio de alegria que ele nos deu? Não foi ele quem pôs o sofrimento neste mundo, fomos nós mesmos. E se a redenção não transformou este vale de lágrimas, foi para que o sofrimento nos servisse de caminho para uma alegria eterna. Senhor, eu te agradeço esta página do teu Evangelho que vamos refletir neste final de semana, porque ela me faz conhecer melhor um traço maravilhoso da sua e da tua fisionomia, encerrado geralmente entre essas duas paredes, teu presépio e tua cruz. Eu me acostumei a ver-te como um Deus extremamente severo, homem das dores, falando-me de renúncia e de sacrifício. Eu te imaginei desumano, alheio às nossas dores ou alegrias, sem compreensão para com a nossa natureza efêmera e corrompida. E achei fora dos teus planos de perfeição qualquer alívio que me viesse mitigar os rigores deste vale de lágrimas. Compreendo agora que, ao me dizer que te fizeste homem teu evangelho, me diz também que foste o mais humano dos homens. Quando eu te vejo, preocupado com o descanso de teus discípulos, levando-os a repousar longe das cidades, quando penso que curaste as centenas de doentes para que não sofressem mais, quando me lembro que fizeste um milagre para que milhares de pessoas pudessem comer e descansar à vontade, eu compreendo que tens um coração humano
e sabe sentir com a nossa imensa miséria. Lembro-me então que um dia o salmista já me disse: Ele sabe de que barro nos fez. Eu sei que certa ocasião não pudeste vencer o sono e ficaste a dormir naquela barca que em pleno lago lutava contra a tempestade. Sei que não recusaste a alegria de receber as crianças que te procuravam e gostavas de conversar com elas. E sei também que prezavas as tuas amizades, não renunciando ao alívio e descanso que te proporcionava a família de Lázaro. Diante disso tudo, eu te compreendo melhor e te vejo mais perto de mim. Senhor, eu não posso nem quero reclamar, porque preciso ver-te muitas vezes cravado numa cruz. O patíbulo de tua morte lembra-me o momento culminante do teu amor para comigo. E eu não o posso esquecer. Mas a cruz não foi tudo em tua vida, nem foi o teu fim neste mundo. Horas antes de começar o teu calvário, tiveste o cuidado de avisar os teus discípulos: não vos perturbeis. Sim, porque depois da cruz viria a glória da ressurreição. Portanto, não é somente de sacrifício que a tua vida me fala. Ela também me traz alegria e põe esperança em todo o sacrifício que eu aceito pensando em ti. Não és o Deus da cruz apenas, mas também da glória que a cruz veio trazer, veio dar. Não és o Deus da tristeza e do abatimento, mas da alegria e da confiança que a tua redenção veio pôr em minha vida. Quero pensar, sim, na tua justiça eterna e não posso ignorar o castigo que reservas para a impenitência. Tenho que pensar nas minhas culpas e na reparação que por elas devo oferecer. Mas nunca poderei esquecer que o meu arrependimento, meus sacrifícios, não teriam razão de ser se não houvesse um amor infinito que os reconhecesse e os recebesse.